Hora de falar de esportes, é o bate-papo com o eclético Antônio Carmo em 102,9 FM e também em áudio e vídeo para a galera que nos acompanha no youtube.com/rádio Bandivale FM. Aliás, você que está de feriado em São José, dia do padroeiro São José, experimente se ainda não nos acompanhou em áudio e vídeo, vai ver eu e o Carmo lá, ó, firmes e fortes, não é, Carmo? Ótima quinta-feira. Muito obrigado, bom dia para você, Cláudio Nicolini, bom dia a todos os amigos que estão conosco neste bate-papo esportivo, ano 21 aqui pela Bandivale. Muito bom, Antônio Carmo. Começando pelo Paulista da Série A2, o São José não vê nada à sua frente. Vitória maiúscula contra o Juventus ontem no Martins Pereira, 1-0, gol no comecinho do jogo. O Carmo ontem falava, o São José precisa parar de tomar gol no comecinho do jogo em casa. Dessa vez fez e se garantiu, não precisou fazer mais nada. 1-0 contra o Juventus, 6 pontos em 2 jogos, encaminha a classificação para a fase semifinal do campeonato, até porque viu do outro lado da chave o Sertãozinho ganhar da Ferroviária na Fonte Luminosa. Esse Sertãozinho, teu artilheiro do campeonato, passou o Macário, tem um moleque lá fedendo a gol que promete levar o Sertãozinho aos píncaros da glória, que seria o retorno ao Paulistão depois de muitos anos. Sertãozinho 2, Ferroviária 1, São José tem 6, Sertãozinho e Juventus tem 3, Ferroviária 0 ponto. Pode falar que a Ferroviária já tá fora ou não? No outro grupo, tudo 0-0, bom pra Votuporanguense, que segue com 4 pontos, mas todo mundo vivo na parada, Antônio Carmo. Nesse grupo 2 aí, 2-0, 2 jogos empatados em 0-0, já havia tido um outro 0-0, que era 15 em Água Santa, só teve gol em Votuporanguense 3 e Ituano 0. E os favoritos aí do grupo hoje estariam fora, né? Água Santa e Ituano, que vão se enfrentar no domingo, no sábado, né? Então, quarta-feira da semana que vem. Fim de semana só tem o jogo antecipado do Juventus contra o Sertãozinho, grupo do São José. Lá é o grupo dos empates, 4 jogos com 3 empates, isso. Todos eles em 0-0. E no grupo do São José não tem empate. No grupo do São José, todo mundo ganha ou perde. O São José, claro, está na frente, liderando. E hoje, Nicolino, além de ser o líder desta segunda fase do campeonato, somando os 2 grupos, e pega o geral, que vai valer depois a soma de pontos. São José é o líder geral do campeonato, tem também o melhor ataque. Então, quer dizer, mudou o time totalmente aí com a chegada do Jorge Castilho, que ontem foi peça fundamental na vitória do São José por 1-0 sobre o Juventus. Você falou, São José fez um gol com 2 minutos, um belo gol do Clecione, numa grande jogada do Alan Stense, esse se notabiliza pela sua categoria, pelo diferenciado de jogar bola. E aí, segurou, o Juventus apertou, teve posse de bola, mas não chutou para gol, e ficou 1-0 o primeiro tempo. No segundo tempo, o Juventus voltou e estava pertinho de empatar, já tinha chutado bola no travessão, todas as jogadas pela ponta direita. Não teve dúvida, o Jorge Castilho com 10 minutos sacou um dos 3 zagueiros, o Euler, sacou o ala esquerdo, o Carlos Henrique, desmontou o esquema de 3 zagueiros, pôs um atacante para puxar contra-ataque e mudou o lateral esquerdo, colocando o Felipe Borges. Pronto, cadê o Juventus? Não achou mais a bola. E a partir dali o São José foi dominante, poderia ter feito 2, 3... O goleiro do Juventus foi o principal jogador do Juventus, e no final do jogo, São José fez um belíssimo gol com o Alan Stense, comemoração, espetáculo, fantástico, 2-0 para a Águia. Mas tem um tal do VAR, não sei se você já ouviu falar. Assim, opa, teve uma ele falta tá aí, lá atrás. O objetivo do VAR, Nicolino, é um só, é estragar o jogo. O objetivo do VAR é o seguinte, é chegar e falar, ó, os 2 lá que trabalharam ontem, que vieram aí, que estavam na sala do VAR, eles devem ter vibrado, né? Na hora que eles chamam o juiz e o juiz acata o que eles falaram. Não era nem preciso, tudo errado. Falta lá atrás, não sei o quê. Isso aí o VAR acaba com o futebol, isso aí nunca gostei, e quando eu vejo lances desse porte, principalmente, eu vejo que o VAR só atrapalha. Poderia ter sido 2-0, aí o que é pior, hein? No lance que o VAR lá, que o árbitro foi lá e marcou, anulou o gol do São José aqui, marcou uma falta pro Juventus lá perto da área do São José, o Juventus expulsou o zagueiro do São José, e o Juventus cobrou uma falta, Nico. Se faz o gol, empata o jogo, aquela velha história, a arbitragem não saía viva do Martins Pereira ontem, porque foi realmente lamentável, mas não ocorreu. São José merecidamente ganhou. Não precisou nem disso pro pau comer, né?
Ali fora, ali, os gandulas, os maqueiros e o banco de reserva do Juventus saíram ali no box, né? Eles têm aquele volante que é box to box, ali foi boxe to boxe, né? Todo mundo ali brigando com todo mundo, uma confusão normal do futebol aí, isso faz parte de um jogo tão pegado como foi São José e Juventus. Uma vitória muito boa, justa, merecida do São José, poderia ter sido mais. O time consegue fazer um grande jogo em casa e isso que você falou, não tomou gol, né, que sempre tomava gol no comecinho, e para melhorar fez o seu gol no comecinho e segurou 1-0, que foi portentoso. Valeu, uma grande vitória, valeram esses 3 pontos fundamentais. O time encaminha a classificação, vai pegar a Ferroviária quarta que vem de novo no Martins Pereira. Se ganhar, aí já praticamente está classificado. E a Ferroviária é desesperada, né? Porque se a Ferroviária perder do São José, tchau e benção, um abraço do Gaiteiro. Né? Acabou. Isso. Exatamente. São José vai a 9 pontos, Ferroviária 0, só podendo chegar a 9. Aí acabou, né? Então vai vir no desespero. O Sertãozinho ontem foi a surpresa. Por isso que a gente não pode menosprezar nenhum dos classificados, né, Nicolinho? O Sertãozinho é o mais feinho do grupo 3. O Votuporanguense, o mais feinho do grupo 1. Sobe. E eles estão ali. De repente, o Votuporanguense, por exemplo, vai jogar em casa de novo. Não, vai jogar fora agora. Vai pegar o 15 em Piracicaba. Se ganha, lá acabou. Está classificado, que depois vai fazer 2 jogos em casa, né? E o Sertãozinho vai pegar o Juventus na Rua Javari. Se ganha, pronto. Também dá um salto aí. Cada jogo vale muito, vale mais do que simplesmente os 3 pontos em disputa. Mas a vitória do São José foi bacana, foi uma vitória merecida com um time que muda, é um camaleão. Esse Jorge Castilho mudou a história do time, mudou a maneira de jogar. O São José achou um técnico competente. Ontem a vitória passou decisivamente pelo trabalho dele. Meu querido Antônio Carmo, tá aí, ó. O técnico pode atrapalhar, mas às vezes ele ganha jogo. E aí apareceu o dedo do técnico claramente. Para quem foi no Martins Pereira, viu a ação do técnico no momento que o Juventus era melhor. O Juventus jogou 15, 20 minutos muito superiores ao São José, poderia ter empatado e virado. Não fez. Aí o São José acertou a casa com 2 substituições e o futebol é isso, porque o técnico do Juventus leu no intervalo aonde estava o ponto fraco do São José e ali quase achou o seu gol, né? Meteu uma bola no travessão nos primeiros 5 minutos do segundo tempo, foi para cima, mas aí o técnico do São José viu que precisava mexer, porque se não mexe, poderia cair o castelo, né, Antônio Carmo? O técnico foi muito importante e estava vendo o jogo, né? Fundamental, e até porque os lances aconteceram ali perto deles, né? Não é isso que facilita, mas foi ali que determinou, mas facilitou. Foram 10 minutos de domínio do Juventus no segundo tempo. Zaga falhando, pronto, mexeu, arrumou, pronto, tudo acertado, e aí foi jogar marcação alta, pressionando o Juventus, roubando bola, criando chances, né? O goleiro do Juventus fazendo belas defesas, e aí o São José fechou o jogo com 1-0, que devia ter sido 2, né? Porque fez um segundo gol legítimo, que lhe foi subtraído pelo VAR, pela arbitragem. Coisas desse futebol moderno, viu, Nicolas? Esse VAR, tem gente que acha que ele é 100%. Para mim ele é 100% errôneo. De vez em quando ele acerta uma coisinha ali, outra lá, mas é muito ruim. Vamos lá, terceira rodada é no meio da semana que vem, na quarta-feira, só que tem um jogo adiantado para o domingo, do grupo do São José. Domingo tem Juventus e Sertãozinho, as 2 equipes que têm 3 pontos, jogo na Javari, quem ganhar dá um passo longo, se empatar é muito bom para o São José, que daí com uma vitória contra a Ferroviária praticamente sacramenta a classificação para a semifinal. São José fica de camarote esperando para jogar quarta-feira com a Ferroviária no Martins Pereira. Ontem eu vi lá cerca de 4.000 torcedores, ali pelas imagens que eu assisti, uma parte do jogo, Antônio Carlos. Preciso ter mais agora contra a Ferroviária, né? No mínimo 7, 8 mil torcedores quarta-feira que vem. Alô, torcedor, agora tem que aparecer. A turma que só vai na boa, a turma que agora é todo mundo para empurrar o São José com uma vitória contra a Ferroviária, praticamente encaminha a classificação, né, Antônio Carlos? O que eu costumo dizer, é o torcedor resultadista, muito comum aí no interior de São Paulo, né? Foram 4.500 e tantos torcedores, uma bela festa,
estádio fica bonito, com muita torcida. E tem que ser, contra a Ferroviária, no mínimo 6 mil, pulando para 7, deve ser por aí. Eu acho que o torcedor se animou mais, e aí tem essa semana inteira aí para se preparar para o jogo da quarta-feira que vem. E é isso que eu falou, né? Como tem um jogo antecipado da rodada entre Juventus e Sertãozinho, no domingo, São José vai acompanhar com total atenção. Qualquer resultado do São José é bom, empate é melhor. Mas, por exemplo, se o Juventus vencer, ele vai a 6, pode até assumir a liderança do grupo no saldo de gols, dependendo do placar, e aí já afasta também o Sertãozinho, né? E aí o time que perder já vai ficando mais distante. Mas ainda tem muita coisa para acontecer, Nicolas. 6 pontos não garante classificação de ninguém, né? O time tem que jogar, vai ter que somar mais pontos, e aí continuar nesse ritmo. O que vale dizer é que hoje, Nicolas, data de aniversário de São José dos Campos, dia de São José, seu padroeiro. O São José é o melhor time do campeonato, pelos resultados e pelos números. Os números atestam isso, ele é o líder geral, junto com o Água Santa, mas nesse momento chegando ali. E nessa segunda fase, 100%, o único time 100%. Então, os números mostram que o São José é o melhor time do campeonato. Se vai subir, aí, meu amigo, só o tempo vai dizer quando terminar essa fase aí. E a outra, né, que é a semifinal. É isso. Antônio Carmo falou daqui, você ouviu daí. Boa sorte para a Águia. No outro grupo, Ituano e Água Santa se enfrentam no Novelli Júnior, 15 de Piracicaba e Votuporanguense, os 2 jogos na próxima quarta-feira. Vamos acompanhar. O Jacareí Futebol Clube na 4 conseguiu aquele empate que era bom. A gente falou ontem aqui, 0-0 com o Lemense fora de casa, segura a Lemense, se mantém em 6º lugar, 19 pontos em 11 jogos, 4 partidas por fazer, encaminha a classificação entre os 8 para a próxima fase, né, Antônio Carmo? Próxima fase que já tem Inter de Bebedouro voando com 26 pontos classificada. E a Série A4 é diferente da Série A2, é mata-mata na segunda fase, primeiro contra o 8º, segundo contra o 7º e por aí. Ontem acho que o Jacareí teve um jogador expulso, acho que foi isso no segundo tempo, segurou um bom empate, rodada que marcou, né? Primeira vitória do Nacional, que não fazia gol em ninguém e tal, e conseguiu ganhar o jogo ontem, deu uma melhoradinha na sua situação, mas continua ainda lá atrás na tabela. E o Jacareí, com esse empate, vai caminhando a passos largos para buscar a sua vaga à próxima fase do campeonato, o que é muito importante. O time chegou agora aí, nessa mudança, né? Chegando em Jacareí, com esse trabalho muito bem feito, e vai com Augusto Ambrosio carregando o time num trabalho certinho, buscando a classificação. Muito bom, Antônio Carmo. O comercial que começou mal para Chuchu nos primeiros 4, 5 jogos, teve 3 treinadores, o Pinho passou um jogo só, mudou de novo, né? O Pinho saiu, ficou um jogo só, e agora embalou, venceu de novo o Vossa de Assis, que está muito mal, que é o único time que ainda não ganhou na Série A4, em 11 jogos tem 6 empates, está fora da zona do rebaixamento, mas não tem vitórias, corre sério risco, o comercial já foi a 11º lugar, com 11 pontos, precisa aí de uma vitória, Antônio Carmo, para escapar matematicamente do rebaixamento, certo? Certo, comercial que tem essa história toda de tradição, mas que não vive um bom momento não. O Nacional ganhou do Araçatuba, né? Outro time ameaçado pelo rebaixamento também. O Nacional ganhou por 3-2, Nacional, Araçatuba, Vossen, brigam aí nessas rodadas finais para fugir do rebaixamento. É isso. Brasileirão, Antônio Carmo, tem técnico que caiu no vestiário, Antônio Carmo, de forma melancólica, né? O Geraldo Melo, nosso grande amigo e companheiro, que participou de tantas Copas Bandivale com a gente, está sempre nos ouvindo. Agora o homem é marujo, né? O homem agora é o dono de Ubatuba, mas nos ouve lá pela internet, quando está aqui em Taubaté, nos dá uma carona, um abração para o Melo. Fala assim, e o nosso Santos, Nicolino, o que vai acontecer? Aí como tem aquela vinhetinha do Pedro Mariano que eu uso no Brasil, gente, vale. Não sei, né? Não sei. Só sei que vergonhosamente o Wagner Vilaron, companheiro nosso, amigo da gente, que é o diretor de comunicação do Santos Futebol Clube, foi lá na coletiva. Viemos informar que, sim, tá bonito. Viemos informar que ele levou o fax, ele levou seu fax. Não é mais, né? Eu queria informar que ele tinha um papel dobrado na mão. De receber, é o fax do Nicolino. Bola cantada, né? Bola 7 na caçapa do meio. Você falou isso aqui. Não, eu falei que foi melancólico porque assim, foi um show de horrores. Eu só consegui
assistir o primeiro tempo, aonde o Brazão confirma que é o melhor goleiro em atividade no Brasil. O que ele fez no primeiro tempo, ele fez umas 8 defesas, Antônio Carlos, assim, espetaculares, até o Zé Ivaldo tentou no primeiro tempo fazer um gol contra, o Brazão não deixou, mas no segundo tempo ele fez, né? No segundo tempo, acho que é o 18º gol contra do Zé Ivaldo em 22 partidas. É um negócio que eu jamais vi na história do futebol. Né? Ele faz gol contra, jogo sim, jogo também. Fez um ontem, saiu na frente o Inter, Neymar empatou de pênalti, Neymar fez uma partida discreta apenas. E no finalzinho o Inter fez 2-1. Mas o Santos foi uma tragédia, parece que não treina. É um time que parece que não treina. Você olha o time e fala assim, não é possível... Né, que teve treino para fazer isso. Né, o meio-campo não funciona, uma coisa horrível. E lá vai o Santos pagar 13 milhões para o técnico Vojvoda pela demissão, Antônio Carlos. 13 milhões é a multa. Né? Então tá aí o prejuízo para o Santos, não está nadando em dinheiro e ainda vai ter que pagar 13 milhões ali no contra-cheque do Vojvoda para despedi-lo. Melancólico. Há quem diga que o Cuca é o sonho do técnico Marcelo Teixeira. Não se sabe se a torcida vai aceitar por conta das denúncias de abuso sexual que ele teve na Europa e o processo que ele responde lá no Corinthians não passou, no Atlético Paranaense não passou, no Atlético Mineiro não passou. Não, mas depois parou, no Santos vai passar. O Cuca quer voltar. Não sei se já seria interessante depois, nesse momento, mas enfim. A coisa tá feia, terra arrasada na Vila Belmiro, e que esse time aí, o Neymar não vai pra Copa não, viu, Antônio Carlos? 2-1 pro Inter. O Zé Ivaldo é aquele que o adversário falou, opa, vamos jogar com 12, o Zé Ivaldo tá na zaga deles, né, então vai facilitar para nós. E o Brazão se destaca, Nicolino, porque quando você joga num time que a defesa é ruim, você é muito acionado, é o caso do Santos, que mexe aqui, mexe ali, mas não consegue se acertar na defesa, né? Santos que só tem uma vitória no campeonato e não por acaso já tomou 13 gols na competição em 7 jogos. Então acontece isso, Santos só deu do Vasco aquele jogo, então não pode, com essa campanha aí, vai brigar de novo para fugir do rebaixamento, aquele desespero todo, e que acaba atrapalhando o planejamento de qualquer time, né? Então o Santos não tem o que falar, perde para o Lanterna Inter, que não tinha ganho de ninguém, né? Ressuscita o Internacional. E o Inter não fez um partidaço não, hein? Então, longe disso. O Inter é muito ruim, Antônio Carlos. Você me mandou um lance aí até 16 minutos de trapalhões, né? Inter e Santos, bola subia, descia, batia, caía, cabeceava, chutava de canela, voltava. Parecia jogo de criança de 4 anos, né? Que todo mundo vai atrás da bola amador, e tal, aquela coisa toda. Que a gente cansou de transmitir aqui na região metropolitana, é difícil. Tem coisa muito melhor. Não, aquilo não acontece. Realmente, profundamente triste ver um lance daquele no futebol do Brasil, por isso que o futebol brasileiro está assim, né? E o Santos, com essa glória toda, com o Marcelo Teixeira não se acerta como presidente, e o Vojvoda, Nicolini, entra na lista, engrossa a lista de tantos técnicos que passaram, en passant, pelo Santos. Tiveram a honra de sentar no banco de reservas, que um dia pertenceu ao Antoninho, a Formiga, a Pepe, né? E ali eles não fizeram nada. E são tantos, acho que o Santos teve uns 15, 16 técnicos aí já nessa década, troca demais, isso não vai para lugar nenhum. O Cuca foi o que fez o último grande trabalho, né, vice-campeão de Libertadores, o Fábio Carilli levou o time à final do Paulista, foi campeão da Série B, mas aí não conta a Série B. Então, pode ser que, porque não tem nome no mercado também, Nicolini. Aí você fica pensando, vai ter que, você viu, o Atlético Mineiro foi buscar um argentino, o Cruzeiro está acertando com o Arthur Jorge, né, definiu com o português, então vai correr atrás aí, ver o que vai dar, o que não vai, mas é profundamente lamentável e preocupante a situação do Santos. É isso. Então depois disso, ontem tivemos vitória do Palmeiras sobre o Botafogo 2-1, no Allianz Parque, vitória do Bahia sobre o Red Bull 2-0, o Bahia o único time que ainda não perdeu na competição, 6 jogos, 4 vitórias e 2 empates. O tricolor de aço vai bem demais nesse começo de brasileiro. O Atlético Paranaense ganhou do Cruzeiro 2-1. O Coritiba, esse Coritiba, Antônio Carlos, precisa ser estudado. Surpresa Vamos estudar o Coritiba, porque em 7 jogos, 4 vitórias e 1 empate, ganhou do Mirassol 1-0. É em Mirassol. O Coritiba, nesse momento, é o Mirassol do ano passado.
E o Mirassol, que não perdeu de ninguém no Campeonato Brasileiro do ano passado, esse ano já Saco perde, de faz uma pancada, campanha muito fraca. O Mirassol já está ali entrando na parte de baixo da tabela, com apenas 6 pontos, só tem uma vitória na competição, já perdeu 2 vezes, 3 empates, tem um jogo a menos, mas o Mirassol já deixou de ser, Nicolini, aquele sonho de consumo, de muito, tem que ser igual ao Mirassol, tem que ser igual ao Mirassol. Parece que o ano passado foi sonho de uma noite de verão. Vai jogar Libertadores esse ano, tudo, mas não é a linhagem dele, né, Nicolini? Eu vou me inserir no contexto aí dos melhores times do Brasil. Não vai, não tem lastro para isso, não adianta. Eu acho que o Mirassol esse ano vai pagar caro aí por tudo aquilo que aconteceu ano passado. Tem que voltar a ter o pezinho no chão, não sei se vai conseguir. E o Coritiba é a grande surpresa do campeonato, sem dúvida alguma. Bela campanha. O Atlético Mineiro desbancou o líder, 1-0 em cima do São Paulo. O Palmeiras é o novo líder pelos critérios de desempate. Temos 28 times com 16 pontos, mas o Palmeiras, pelos critérios, é o líder. E a grande vitória de ontem, e aí a gente falava do Jorge Castilho, eu quero que você fale de Renato Portaluppi. Ele chegou no Vasco, o time do Vasco é medíocre, e ele mudou o astral do Vasco. Ontem perdia de 2-0 até o começo do segundo tempo. O Renato mexe daqui, grita de lá, o time acende e virou 3-2 e mais uma vitória, segunda seguida. E olha o Vascão aí, o torcedor do Vasco tá até rouco, Antônio Carlos, na manhã dessa quinta-feira de gritar, viu? Porque fazia tempo, né, que não tinha um momento tão bom assim. Lógico, chegou a final da Copa do Brasil ano passado, perdeu para o Corinthians, mas chegou bem. O Renato estreou ganhando o Palmeiras de virada 2-1, empatou com o Cruzeiro de virada 3-3 no Mineirão, num jogo em que ele foi prejudicado pela arbitragem, era para ter ganho o jogo, e ontem de virada de novo, né? O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor, já canta a torcida Cruz Maltina, né? A Cruz do Malta é o meu pendão. Espetacular ter o Vasco assim, e claro, todos os méritos para Renato Portaluppi e o Renato Gaúcho. O time estava nas mãos do Fernando Diniz, né? Tropeçando. Renatão chegou e falou: vamos mudar tudo isso aqui, vamos jogar bola com alegria. Eu já tenho uns amigos aqui falando assim: o Diniz está na praça, leva para o Santos, né? Imagina os inimigos que estão falando. Que coisa, já passou por lá, falou, já teve a chance dele, já sentou no banco que outrora Antoninho e Pepe sentaram, então não dá para ele ficar lá não vai voltar. Agora o Vasco sensacional, virada de ontem sobre o bom time do Fluminense, do Luiz Ubeldia. O Fluminense está fazendo um belo trabalho, não perdia, estava aí bem, e ontem tomou 3-2 de virada. O Vasco, né, que era o lanterna do campeonato até a semana passada contra o Palmeiras, dá uma levantada na situação, a torcida fica feliz e o Vascão já sobe ali para o meio da tabela, né, brigando com um pouco mais de tranquilidade. Grande mesmo, vitória do Vasco, de novo de virada, sempre a gente tem que ressaltar isso mesmo. É com a presença do Renato Portaluppi. Não acredito que o Vasco vá subir tanto a ponto de chegar lá para brigar pelo título, não tem um elenco capacitado nesse momento para isso, mas tem a força do Renato, que se identificou e faz um trabalho sensacional, e aí vai. Nicolino, o melhor time do campeonato é o Bahia, em porcentagem, ele tem 77% de aproveitamento, ele tem um jogo a menos que Palmeiras e São Paulo com 16 pontos, Palmeiras é o líder do campeonato, São Paulo é o vice-líder. Um jogo atrasado, fosse hoje o Bahia ganhasse, ele pulava para a liderança com 17 pontos, porque ele tem 14 e um jogo a menos. E é, como você disse, o único invicto na competição. O Cruzeiro não acha nada, só perde. Vamos ver se Arthur Jorge fará alguma coisa por lá. E o Palmeiras perdeu a chance de golear o Botafogo. 2-1, primeiro tempo que podia virar 4-0, fez 2-0, o Botafogo teve um jogador expulso, quando era para o Palmeiras fazer 3, 4, 5, tomou um gol e se assustou, ficou com medo, mesmo assim ainda criou muitas oportunidades, poderia ter feito 5-1, seria um placar muito justo pela superioridade ao viver, e esse Botafogo também, Nicolini, que abre o olho e já está na zona de rebaixamento, só tem o Danilo, que fez o gol lá, e nada mais. Parem as máquinas, bomba, subiu, saiu a fumaça branca na chaminé da Vila Belmiro. Há poucos instantes, Cuca foi anunciado como novo técnico do Santos. Professor Cuca com o Cuquinha estão de volta à Vila Belmiro. Estreia no banco que foi de Lula. Luiz Alonso Pérez, o Lula. Por 13 anos no estádio Magalhães Pinto, Mineirão, domingo, 4 da tarde, contra o Cruzeiro. Jogo da crise para os dois lados, Antônio Carmo.
Tirem as crianças da sala e o Santos vai de encuca-cuca, como diria a galera de São Luís do Paraitinga, tá bom? Esse caso que você citou do Cuca me parece já resolvido, não vai atrapalhá-lo mais. Depois disso ele já trabalhou aqui e ali, só que o Cuca, né, com aquela... realmente, nós estamos muito alegres, prometemos fazer um bom trabalho, é um prazer imenso estar de volta aqui na Vila. Porque o Cuca chega, geralmente ele perde 4, 5. Bem lembrado, bem lembrado. E aí, então, assim, atenção, torcedor do Santos. Aumenta o Cardizen aí, AS todo dia cedo, que o negócio vai ser desesperador. Vai ser por aí. E aí, vamos ver se consegue fazer alguma coisa. Sempre troca o técnico, muda um pouco, né? Mas vamos ver se o Santos consegue melhorar. Não tem, também acho que o Santos agiu, Nicolini, já contratando o Cuca, que está no mercado, se quer trabalhar, né? Porque o Cuca daqui a pouco ele vem e fala, eu tenho que sair, tenho problemas lá em casa com a minha família, lá em Curitiba, tenho que cuidar da minha netinha, do meu sobrinho, eu estou com os problemas, estou indo embora. Sempre. O Cuca tá desse jeito, você não pode confiar nele. Sabe trabalhar, é um bom técnico, mas não tem feito bons trabalhos, não. O último grande foi o Santos, vice-campeão da Libertadores em 2020. Com o Marinho de ponteiro aberto pela direita. Ele foi milagroso. Né? Foi milagroso. Fez um ótimo trabalho. Time do Santos. É isso. Então, e jogou bem. Eliminou o Boca e tudo mais. Jogou bem aquele campeonato, eliminou o Boca fazendo 3-0, estava indo muito bem, e perdeu o título para o Palmeiras lá no último lance, podia ter ganho, foi um jogo absolutamente equilibrado, mas pendeu do lado verde e nem do lado branco. Você lembrou do Lula aí que passou aqui, realmente esse foi o grande nome de técnico do Santos, o Luiz Alonso, que era, né, ser técnico daquele time também, convenhamos, né, Nicolini? Olha, era mais fácil, né, porque os caras resolviam dentro de campo, né? Vamos lá, Champions League, ontem o Tottenham ganhou, mas não levou, tinha tomado 5 do Atlético de Madrid, passou o Atlético, o Barcelona descarregou o caminhão de melancia em cima do Newcastle, né? 7-2, fora o baile no Camp Nou. O Bayern de Munique goleou de novo o Atalanta, que não sei o que estava fazendo aí, né? O Atalanta, que aconteceu, né? O que eu estou fazendo aqui? Né? Tomou 6 em casa e 4 fora. Tomou 10 gols do Bayern de Munique em 2 jogos. O técnico não quer nunca mais ver o Bayern de Munique na frente dele. E o Liverpool virou em cima do Galatasaray. Tinha perdido por 1-0. Fez até o Gabriel Sara ir para a seleção. A vitória do Galatasaray. Acabou em campo. 4-0 do Liverpool. Está classificado. E já tem tudo definido, porque a tabela é dirigida, Antônio. Atenção, ficou assim. Quartas de final. PSG e Liverpool, quartas de final. Real Madrid e Bayern de Munique. O clássico espanhol, Barcelona e Atlético de Madrid. Tire as crianças da sala, Catalunha e Madrid de novo, só que dessa vez não é o Real, é o Atlético pau brabo. E o Sporting pega o Arsenal, o Sporting que eu acho que tá meio aí de não sei o que eu tô fazendo nas quartas, mas chegou, Antônio Carlos, e vai pegar a força inglesa do Arsenal. O futebol espanhol soberano com 3 times, os ingleses que estavam com os 10 times nessa fase só ficaram com o Arsenal e o Liverpool, né? A Espanha tem 3, aí tem o PSG, tem esse tem esse Bayern de Munique, Nicolini, que ontem não tinha goleiro, jogou o 5º goleiro, todo mundo machucado, Neuer e companhia, mas não precisou, o jogo foi mais tranquilo, todos os goleiros machucados lá pelo Bayern de Munique, que é uma força extraordinária do futebol europeu. Então vamos ver agora aí essa próxima fase que será realizada no meio, né? Meio do mês de abril, já para definir os semifinalistas. É isso, meu querido Antônio Carmo, tá bom demais, eu acho que... hoje tem o João Fonseca, hein? Ele começa um torneio lá nos Estados Unidos também, vamos ficar de olho, viu? Aquilo que você falou que pode pegar o Alcaraz na segunda rodada, o jogo hoje não é assim tão fácil, me foge o nome do adversário dele, a gente acompanha. E um destaque também para o basquete, São José voltou a vencer, ganhou do Pato ontem, 8-2, 7-7, acho que foi isso lá em Pato Branco, e recuperou-se no campeonato. Já está classificado entre os 16 melhores, mas busca aí melhorar sua classificação também, o time do técnico Crisamente. Muito bom, hein? Vamos ver hoje Chapecoense e Corinthians, Antônio Carlos. É verdade. Tem Grêmio e Vitória, Flamengo e Remo. 3 jogos, vamos ficar de olho e vamos ver também o sorteio da Sul-Americana e da Libertadores, fase de grupos,
hoje pela Conmebol, certinho? Muita coisa ainda para acontecer. O Clube do Remo, quanto tempo não joga no Maracanã, né? Time que há 30 anos não jogava a Série A do Brasil, pode ter jogado numa Copa do Brasil aí, que deve ter passado, mas volta hoje para pegar justamente o Flamengo, invicto, sob o comando do Léo Jardim, e muito favorito para essa peleja aí. O Corinthians, que precisa de recuperação, já está 5 jogos sem ganhar, vai pegar Chapecoense em Chapecó, onde normalmente ele se dá bem. Vamos acompanhar isso aí, Nicolini. Grande abraço, Antônio Carmo, excelente quinta-feira. Muito obrigado, Claudio Nicolini, para você, os amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima quinta ao Joseense no dia do padroeiro, dia de São José. Felicidades, um abraço, até mais. Agora 8h48. Vamos saber como estão as condições das rodovias que cortam aqui a nossa região? Porque Dino Machado parece que tá pegando, né? São